Centro Espírita da Casa Espírita André Luiz, que mais uma vez nos convidaram para estarmos aqui com vocês. É o nosso agradecimento eterno por estar sempre com vocês, como costumávamos estar ao vivo, né? Nas nossas noites de quinta-feira, mas que a situação agora é essa, né? Então a gente se encontra desse jeito, a gente se encontra através dos, dos computadores, dos celulares, enfim, né? Mas é importante que a gente possa estar juntos. Então, não importa o jeito, não importa como, o importante é que estamos juntos, né? Que Jesus nos abençoe. É ótimo, é sempre muito gratificante falar sobre a doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus. As oportunidades nunca são suficientes para nós podermos divulgar a mensagem do amor do nosso Mestre Jesus, a mensagem que essa doutrina espírita, que é o Cristo Consolador, que é o Consolador prometido, né, como bem disse o Espírito da Verdade, como bem prometeu Jesus àquela época, aqui se apresenta então a doutrina do Consolador, né? A doutrina espírita, e que nos traz tantas coisas, os esclarecimentos, nos fala de forma tão gostosa e tão salutar sobre a doutrina do Cristo, que passa até, a gente começa até a ficar achando que entende, né? Começa até a ficar achando que já conhece tudo. Mas então sempre nos surpreendemos quando abrimos os livros e vemos que nada somos e que nada sabemos, né? E que todos os dias estamos aprendendo, 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 aprendendo sempre. Eu entrei uns minutinhos antes, eu tenho tanto medo de entrar atrasada, feito aconteceu das outras vezes, e tanto medo de dar problema, que hoje eu acabei que entrei alguns minutinhos antes. Então estou aqui de olhinho para esperar os nossos amiguinhos verem que nós entramos. Ai, que delícia! Aqui em Cuiabá hoje foi um dia muito gostoso, não foi muito quente e estamos nesse aprendizado, né, de convívios full time com a família, quando antes era filho na escola, marido no trabalho, a gente no trabalho, ir para casa espírita, não sei o quê. Então, no fundo, no fundo, no fundo, os relacionamentos eram, né, bem menor. Então agora a gente está aprendendo de novo essa convivência gostosa, né? E que é estar com aqueles que a gente ama, com aqueles que a gente escolheu vivenciar essa encarnação, né? Estarmos juntos. Então, gente, olha só, 8 horas em ponto. Então, boa noite. Aqui estou com vocês nessa casa espírita que eu amo tanto, que é a Casa André Luiz, né? Foram muitos momentos de alegria que tivemos aí, de grande aprendizado, de tanta troca de informações e sempre juntos. Então, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês, né? Boa noite, Vinícius, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço essa oportunidade e falar sobre Jesus, falar sobre o ensinamento do Cristo, falar sobre doutrina espírita é sempre muito bom, porque quando falamos, também escutamos. Quando falamos, também ouvimos e também aprendemos. Porque sabemos que não estamos sozinhos e que sempre quando nos dispomos ao trabalho de divulgar o bem, através da doutrina de luz e de amor, a espiritualidade se aproxima de nós, a espiritualidade estando conosco, nos ajuda, nos orienta, nos encaminha, então nós também aprendemos, né? Estamos ouvindo a nossa voz física, mas muitas vezes é a voz espiritual dos nossos mentores. Muitas vezes não. Vamos baixar essa bola aí. Sempre é a voz espiritual dos nossos mentores. Foi nos pedido que falássemos na noite de hoje sobre as facetas da caridade. E caridade, falar sobre doutrina
do Cristo é falar sobre caridade. Jesus tem dois princípios. Ele tem duas mensagens no Evangelho, aquela época, que fala sobre caridade. Uma está na parábola do óbolo da viúva, enquanto todos ali chegavam de forma ostensiva a deixar ali alguma coisa para as pessoas pobres, para as famílias pobres, aquela viúva se aproximou e colocou uma pequena moeda, que para ela era muito, porque ela nada tinha. Mas o pouco que tinha, o quase nada, ela dividia com aqueles que tinham menos do que ela. Então, ela, ao depositar ali, né, para a oferenda para os pobres, aquela moedinha, aquela pequena moedinha, ela estava dando o mundo, porque ela pouco tinha para poder dar, né, para dividir. Então, ela acaba se tornando o símbolo da caridade e da caridade pura, da caridade que não ostenta, né? Eu vou citar as questões que estão no Evangelho e também na doutrina, na codificação, para a gente conversar. Depois, Jesus veio e nos fala que não se deve... Eu nunca sei, gente, vocês têm que um dia me ajudar a fazer isso, tá? Eu nunca sei qual é a mão que dá e qual é a mão que não vê, tá? Mas ensinando que a mão, o que faz uma mão a outra não deve ver. Ensinando-nos que todo o trabalho da caridade, o trabalho no bem, ele deve ser silencioso, não deve ser ostensivo, ele deve ser anônimo, quieto, calado, né? Simples, humilde, que nem mesmo que uma mão faz, a outra não pode ficar sabendo, né? Porque uma forma muito simbólica de dizer que caridade ostensiva é falsa caridade, porque ela está ali só para poder fazer flash, né? Vêm as luzes dos flashes para aquele que está fazendo a caridade. Então, que a verdadeira caridade, como aquela moedinha da viúva, ela é humilde, ela é silenciosa, ela é calada, não gosta de propaganda, de marketing, não gosta de aparecer, né? E depois Jesus também, na parábola do bom samaritano, mostra uma caridade que vai além da caridade material, que era uma caridade muito falada naquela época, porque a gente tem que entender que naquela época, como ainda muito tem hoje, mas naquela época era muito mais, ou quase a maioria, as pessoas muito presas à matéria, o entendimento da sua própria existência passava pelo entendimento da sua matéria. Eles não conseguiam separar isso, né? Se entender como algo que ia além daquilo ali. Então, quando Jesus falava da caridade, ele tinha que tocar no ponto que era o ponto que aquelas pessoas entendiam, né? E era o ponto, então, da questão material. Por isso, do exemplo do óbolo da viúva, por isso de falar que uma mão não pode saber o que a outra faz, no sentido de, olha, já que você vai fazer, não faça para humilhar, não faça para aparecer, faça porque você sabe que é o certo, que é o correto e que é o moralmente, eticamente digno, né? Quando então ele entra no óbolo na parábola do bom samaritano, ele já está entrando no aspecto de falar, olha, a caridade, né, o bem para o seu próximo, que é a caridade, vai além, né, de você dar um dinheiro, né, de você chegar ali, jogar uma moeda, ou de você estender a mão e dar um pão, né? Ela vai além, vai pelo cuidar, você demonstra, você agrega um sentimento que você cuida, que você quer, você agrega afeto, você agrega carinho, não é? Então, as pessoas, para que as pessoas pudessem entender que a caridade, ela tem inúmeras facetas, né? Ela tem inúmeras formas de se apresentar
no mundo em que vivemos, que nós temos inúmeras maneiras de exercitar essa caridade e que não fazê-la não pode estar baseado em desculpas, porque se você não tem dinheiro para dar a alguém, você pode ter tempo, você pode ter uma palavra, você pode ter uma roupa usada, você pode ter um sentimento a dar, um apoio, um ouvido, um ouvir alguém, um abraço, um sorriso, um agregar alguém que esteja necessitando, sem que você obrigatoriamente precise dispor de grandes volumes e de grandes somas para poder atender o seu próximo, né? Então, ali na parábola do bom samaritano, ele já está abrindo esse leque, ele já está abrindo os olhos às pessoas de que a caridade ela existe, ela pode ser experienciada e exercitada em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo e para todos, né? Ninguém tem tanto que não precise receber e ninguém tem tão pouco que não possa dar, né? Então, esse é o princípio. Bom, na doutrina espírita, no capítulo que fala que fora da caridade não há salvação, é justamente a frase em que a gente precisa se ater, né? Que Jesus fala. A caridade, ela é vista, então, começa a nos mostrar que a caridade não é mais uma das virtudes do homem na terra, do homem que está em crescimento moral, mas que a caridade é a virtude, ou seja, quando nós mudamos, pulamos um degrau evolutivo, quando nós demonstramos que estamos num processo ativo dentro da nossa evolução, é a conquista dessa virtude, tá? Que é a virtude das virtudes, é a caridade. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já colocam a caridade como a grande virtude e que tudo mais são expressões dela ou instrumentos para que ela possa existir. Então, ser indulgente com uma pessoa é caridade. Ter compaixão por uma pessoa é caridade, não é? Você ter paciência com uma pessoa é caridade. Você não falar mal de uma pessoa, mesmo que 300 ao seu redor estejam falando, isso é caridade. Você poder não mentir, né? Ou não levar para alguém uma informação, mesmo que seja verdadeira, mas que não seja útil, que vai fazer mal, isso é caridade. Então, já na codificação, né, os espíritos junto a Kardec nos mostram que a caridade ela é a virtude e que tudo aquilo que depois entra como sendo as características e as virtudes do homem de bem, elas são os instrumentos de caridade. Então, a caridade é um fim que você utiliza de instrumentos para que ela se estabeleça, para que ela exista. Então, quando você se torna um ser humano indulgente, você está exercitando caridade. A indulgência é uma forma de exercitar a caridade. Então, nesse sentido, a caridade ela se torna algo muito maior, muito mais amplo, muito mais digno do que simplesmente ir lá e dar uma esmola na esquina para alguém que esteja precisando, né? Então, essa visão que a doutrina espírita depois nos coloca é algo que nos faz realmente pensar muito sobre os aspectos dessa caridade, né? As facetas da caridade. Então, um simples ato de você, por exemplo, acordar ao levantar de manhã e ser gentil com as pessoas que moram na sua casa, com quem você divide a sua vida nessa encarnação, dar um sorriso, falar um bom dia, tratar bem as pessoas que trabalham na sua casa, não é? Pagar um salário digno, tudo isso
que a gente acha assim, não, isso é uma obrigação, isso é caridade. Porque caridade é o bem proceder com o nosso próximo, né? Por isso que Jesus dizia que fora da caridade não há salvação. Porque não tem como nós estarmos como espíritos nesse planeta e na estrutura universal sem entender que as existências são contíguas, são coladas, são unas no sentido não da perda da individualidade, mas no sentido da vivência enquanto espíritos, justamente para que a gente possa ser caridoso, ou seja, para que a gente possa fazer ao outro e pelo outro, para poder fazer a Deus. Então, amar a Deus, exercitar o nosso amor a Deus, é a prática da caridade, né? E a primeira caridade, que é importante, a gente precisa ser caridoso conosco mesmos, né? Por quê? Porque nós somos muito pouco indulgentes com as nossas faltas. Então, não ser indulgente com as nossas faltas significa que a gente não está sendo caridoso conosco mesmos. E isso gera um peso muito grande, porque quando a gente passa para o lado de lá, eles vão falar: por que você não se amou suficientemente? Por que você não fez também por você algo? Por que você foi tão crítico com você? Porque quando a gente tem essa postura, nós acabamos, desse autodesmerecimento, nós vamos perdendo a força e nós vamos perdendo a condição necessária de ser feliz. E aí, a pessoa que não é feliz, ela perdeu o sentido da própria existência, porque ser feliz, você consegue ser uma pessoa caridosa nesse sentido que a doutrina espírita e que o Cristo nos ensina, mas tem que estar ali a nossa felicidade, ou seja, para que a gente possa ser feliz com o outro e para o outro, precisamos ser felizes conosco, estarmos bem conosco, né? E aí, então, é que eles nos dizem, né, que devemos entender a necessidade de sermos caridosos conosco mesmo, ou seja, sermos mais indulgentes, menos críticos, sermos mais pacientes e tolerantes com as nossas próprias faltas, entender que nós estamos em aprendizado e que a gente precisa nos ver também com esses olhos. Então, ser caridoso conosco é uma faceta da caridade, porque às vezes nós somos pessoas muito dedicadas a tudo na vida, ao próximo, e deixamos de ser dedicados a nós. E dentro de nós reside uma tristeza, uma insatisfação, uma agonia, um desespero, e que isso tudo reflete negativamente, e que isso tudo nos consome negativamente. E a gente acaba chegando do lado de lá carregando esse peso. Então precisamos também ser caridosos conosco, né? Então a caridade, as facetas que a caridade apresenta são, primeiro, e antes de qualquer coisa, a caridade que a gente sempre entendeu, a caridade material, né? Você poder ajudar. Se você tem condição de fazer um prato de comida e levar para alguém, se você tem condição de dar um dinheiro para alguém, se você tem condição de assumir a conta de alguém, de repente na sua família, pagar o estudo de um sobrinho, ou de um conhecido, atender a alguém da sua família, ou atender pessoas que lhe são próximos, se você tem a condição material de fazer isso, né, vamos fazer, pegar as suas coisas, e não é doar o que já está terrível, que não dá para mais nada, mas doar coisas boas que são suas e que você fala, não, isso eu vou dar porque ele precisa mais do que eu, não é? Ir lá e fazer. Então, a caridade mínima, primeira e primária, é a caridade material, tá? E ela é, dentro do contexto, muito importante, porque a matéria precisa ser preservada, então as pessoas têm que se alimentar, as pessoas têm que ter roupas para se agasalharem, se protegerem, as pessoas precisam ter um lugar para morar, né? Elas precisam ter condição de trabalhar, precisam ter condição de colocar seus filhos nas escolas. Essa caridade material ela é importante,
sim, mas ela está no início da, da escala das facetas da caridade. Por quê? Porque também, se você vai lá e dá um saco de arroz, mas esse saco de arroz você dá de uma forma assim, muito ostensiva, você acaba ofendendo a pessoa que recebe. Então, a caridade material precisa ter no germe da atitude dessa caridade, no início causal, na base causal dessa caridade, a caridade afetiva, que é a caridade que você está realmente entregando aquele objeto, aquele dinheiro, ou pagando aquela conta para a pessoa, assumindo aquela situação da pessoa, mas agregado ali um sentimento, porque você reconhece nessa pessoa um ser humano digno e um ser humano que precisa viver dignamente como você vive. Então, esse sentimento tem que estar ali, porque senão a pessoa que recebe, tudo bem, vai fazer bem a ela receber, vai, mas ela também vai, mas o bem vai estar um pouquinho menor, porque vai estar junto aquele sentimento de humilhação. Então, a caridade, nesse sentido, Jesus falou: olha o que as mãos estão fazendo, porque se ela fica ostensiva, ela humilha. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje em dia, com as questões das ferramentas tecnológicas de informação, as pessoas saem fazendo isso o tempo todo. Ah, hoje eu levei comida não sei aonde, hoje meu grupo foi fazer não sei o que, não sei aonde. A gente não está nem dizendo que as pessoas estão fazendo isso porque querem aparecer. Mas o fato de fazerem isso expõe as condições daqueles que recebem. Então, você, de uma certa forma, está expondo uma questão íntima, uma questão de dificuldade que aquelas pessoas estão passando, além de estar se colocando ali acima do bem e do mal. Então, a gente precisa ter o cuidado de seguir rigorosamente esse ensinamento, essa orientação que Jesus nos dá a praticar qualquer caridade que ela seja sempre silenciosa e nunca ostensiva, que ela seja branda, que ela seja calma, que ela seja uma caridade com mansitude, quieta, calma, né? Aqui esteja junto nela a compaixão e a abnegação. Muito bem. E aí vem então, depois da caridade material, é a caridade que você dá ao outro você. Porque às vezes a gente dá um pão, mas não se dá, né? E a gente sabe dar um pão, mas não sabe dar um ouvido. A gente sabe dar um pão, mas quando um amigo te liga, você não atende. A gente sabe dar uma roupa ou fazer uma campanha para dar não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas na hora que você chega em casa, você não consegue dar um sorriso para as pessoas que estão ali. Ou que você não consegue falar bem com seu pai, com a sua mãe, ou você não consegue tratar bem os seus filhos. Então, nós precisamos entender isso aí, não é? Que a caridade ela está colada na gentileza, no bem proceder. E a gente precisa, então, também saber colocar isso, né? Saber exercitar isso de forma correta, de forma plena, uma caridade que tudo faz e faz pelo coração. Por isso que os espíritos sempre nos alertam que a caridade ela é a virtude, ela não é uma das virtudes, ela é a virtude, né? Então a gente precisa entender isso, né? E exercitar isso da melhor forma. Quando vamos falando sobre as facetas da caridade, que ela está intrínseca no nosso comportamento e ela sempre vai se apresentar refletindo aquilo que somos, é necessário que a gente precise fazer o quê? Saber quem somos, né? Porque aquilo que somos, como somos, está refletindo diretamente na, 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 no, 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 na, na
no sentido final, no brilho final da nossa ação de caridade, né? Então, assim, se as pessoas são, por exemplo, que são muito egocêntricas, muito vaidosas, esse egocentrismo e essa vaidade, ela vai aparecer na caridade, né? Se a pessoa se ela é abnegada, se ela é virtuosa, isso vai aparecer na caridade que ela exercita, né? Então a caridade, ela tem a forma e ela tem o conteúdo, digamos assim, né? Então ela precisa ser uma boa palavra que emita um bom sentido, mas tem que ser dito de uma forma bela, para que isso se comungue, né? Então, praticar a caridade, seja a caridade espiritual, emocional, psíquica ou material, ela vai refletir-nos. E quando vai nos refletir é que a gente vai ver no outro aquilo que nós precisamos mudar em nós, para que a nossa ação caritativa, para que nós, enquanto caridade, para que nós, enquanto um ser que conseguiu essa virtude, possa ser efetivamente mais próximo possível da caridade que Jesus espera de nós, da caridade do homem de bem, né? A caridade como a nossa virtude principal, a nossa virtude, né? Como a gente já falou aqui no começo, né? E ela precisa estar com esse sentido, né? Nós somos seres humanos muito falhos, estamos vivenciando momentos que mostram de forma muito clara e nítida as nossas falhas morais, as nossas falhas comportamentais, e isso está se refletindo de forma muito nítida no momento que estamos hoje, e chega nesse momento, há um enorme apelo em todos os lugares para que a gente precise aprender a olhar o que os outros estão passando, o que os outros estão sentindo, o que os outros estão precisando, né? E aí precisamos nos colocar nessa condição de ajudar, né? Sem nos colocar em risco, de que possamos ajudar, tentar suprir o que o outro precisa, sem abrir mão da caridade, do amor a nós, a nossa família, sem nos comprometermos, no sentido de que se nós nos comprometemos e ao fazermos algo estamos comprometendo outras pessoas, já deixa de ser, pelo princípio da coisa, uma ação caridosa, né? Eu não sei se eu fui clara, mas, por exemplo, se você... não, tantas pessoas estão precisando ser que eu saio, vou à revelia, independente disso ou daquilo, ou se eu posso estar contaminada com vírus ou não, ou se eu... Enfim, temos que ter esse cuidado, né? Porque senão a atitude da caridade ela vai ser contaminada pelo que está no redor dela, né? Então, tipo assim, a gente tem conversado muito sobre isso, até que ponto a gente pode ir fazer uma determinada coisa sem comprometer a saúde daquelas pessoas que estão lá e sem comprometer a nossa saúde, né? Então, nesse sentido, também, quer dizer, é um alerta, uma forma hoje que estamos tendo que aprender a vivenciar a caridade espiritual, a caridade emocional, porque o homem já chegou nesse momento de que ele tem que aprender a se desvincular um pouco só da caridade material e entender que a caridade psicológica, espiritual e emocional, ela está no topo dessa cadeia, né? Dessa cadeia evolutiva, desse processo de evolução da caridade em nós, né? Então, assim, manter-se, por exemplo, em quarentena é uma forma de caridade, porque você está protegendo você, e protegendo a você, você está protegendo aqueles que estão com você, e protegendo aqueles que estão com você, todos acabam protegendo todos os mais que existem, né? Então, saber fazermos as coisas, nos colocarmos na rua, nos colocarmos na vida, em momentos pura necessidade, em momentos que não tem como ser diferente,
para que a gente não seja um instrumento de uma disseminação, em vez de ser o instrumento do amor, do cuidado com o nosso próximo. E uma das facetas da caridade é cuidar do nosso próximo, o bem-estar do nosso próximo, né? Então, quando nós conseguimos ajudar a manter o bem-estar do outro, a saúde do outro, a condição ideal de vida do outro, isso é caridade, não é? Então a gente precisa entender essas facetas que a caridade apresenta para que a gente pule fora somente da caridade material, né? Fazer uma prece para uma pessoa que precisa, colocar nos nossos pensamentos, acima de todas as coisas, aquele ser que está precisando, né? Saber fazer o nosso evangelho quando estamos no nosso lar e não só apreciar ali as pessoas da nossa família ou aqueles que conhecemos, mas conseguir expandir a capacidade vibratória da nossa prece, da nossa reflexão e do nosso amor a efetivamente a toda a humanidade, a todos que precisam. Nos colocar disponíveis no mundo espiritual para que eles nos usem, para que a gente possa ser útil. Então, útil, ser útil, utilidade, ter vida útil é caridade. Ou seja, quando o seu acordar e ao seu dormir, e o seu dormir ao seu acordar são de atitudes e atividades úteis, isso é caridade, porque se é útil, está fazendo alguma coisa para alguém, para você, para sua família, para o mundo, para a sua sociedade, no mundo espiritual, no mundo material, enfim. Isso é uma faceta da caridade, a utilidade. Então, quando lá também, no Livro dos Espíritos, diz, né, que todo trabalho, se entende na lei de trabalho que todo trabalho é uma atividade útil, é porque isso insere o sentido de fazer ao próximo. Então, utilidade é caridade, né? Então, compaixão, indulgência, tolerância, paciência, utilidade, gentileza, né? Disponibilidade, não mentir, não falhar, não levantar falso testemunho, não ser complacente com as questões de falta de indulgência, né? Não se permitir ser maledicente, não se acompliciar com o mal, evitar nas suas atitudes diárias, cotidianas, corriqueiras, as ações e optar sempre pelas as ações que prezem o bem a todos e não somente o seu bem individual. Tudo isso é caridade. Por isso que os espíritos falam que a caridade é a virtude. E por isso que Jesus disse que fora da caridade não há salvação, né? Porque é nesse sentido, é quando nós conseguimos chegar nesse entendimento de ser que somos, nós estamos realmente praticando a caridade que Jesus nos ensinou. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, daquele lindo poema, né, que ele começa, se eu falasse a língua dos, mesmo se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, né, sem caridade eu nada seria, e ele vai o tempo todo falando sobre a caridade, porque no texto original a palavra é caridade, não amor, tá? Mas amor e caridade é a mesma coisa, né? Então, mas a palavra no texto original dessa epístola de Paulo é a palavra caridade. Então, sem a caridade eu nada seria. A caridade, ela soa mais alto que qualquer sino, qualquer som. A caridade, ela está em todos os lugares. Então, ele está dizendo o quê? Que o ato de respirar, se você respira para o bem e promove o bem, isso é a caridade. Então, a caridade é tudo. Tudo que você faz, que você pensa, que você age em bem, no bem e para o bem. Isso é a caridade. Então, ela está muito além daquele nosso sentido primeiro de uma esmola, né? Ela passou disso.
É lógico que se você para num sinal de trânsito e uma pessoa vem te pedir alguma coisa, se você tem e você pode dar, dê. Porque aquilo que você dá, por pouco que seja, para aquela pessoa vai ser importante. Mas dê com amor, não abre o vidro e taca na mão e fecha, não. Fala, como é que vai? Tudo bem? Olha, hoje eu não tenho muito, mas o que eu tenho é esse aqui que eu posso te dar. Né? Então mostre que você aplique na sua caridade material a caridade emocional, a caridade espiritual, a caridade cristã. Né? Olhe para ele, pergunte como é que você está? Está tudo bem? Está difícil aí hoje? Olha, não sei se eu vou te ajudar muito, mas o que eu tenho é isso aqui, que vai ajudar muito mais a ele. Essa pequena conversa que você faça do que o dinheiro que você vai dar. Né? Então, essa é a caridade que Jesus nos ensinou e essas são as facetas, as inúmeras facetas que a caridade tem. Né? A gente precisa realmente nos dedicar a isso, sabe? Precisamos nos permitir abrir a nossa mente e sermos humanos melhores, sermos humanos mais eficazes, sabe? Humanos mais próprios a defender o título de humanidade, né? Porque a doutrina nos explica o que nós somos, gente, pelo amor de Deus, né? O mundo material existe para dar suporte e condição evolutiva ao princípio espiritual. Então, o mundo é feito de 3 coisas: Deus, o princípio espiritual e o princípio material, que é o fluido cósmico universal. Esse princípio espiritual é o que tange todas, está em todas as coisas, né? E que no seu processo evolutivo chega num determinado momento, ele adquire a chamada individualidade espiritual e torna-se então o que a gente chama espírito, né? Com história, com memória, com inteligência, com direito à decisão, livre-arbítrio e com a responsabilidade para assumir as consequências dos seus atos, né? É o espírito. Então, o espírito é esse princípio espiritual, é o terceiro elemento de todo o universo. Então, tudo no mundo é fluido cósmico universal, que é toda a matéria, seja ela transparente, visível, invisível, densa, grossa, pesada, leve, etérea, sei lá o quê, que está no universo como um todo, e o espírito. E essa matéria existe para dar suporte ao princípio espiritual evoluir. Então, o mundo, a matéria só existe para que o espírito possa viver. Gente, entendendo isso, a gente começa a entender um pouco mais a grandeza do ser espiritual que nós somos. E a gente não pode negligenciar isso, nem em nós e muito menos no nosso próximo. Então, quando a gente olhar para alguém e decidir e pesar ali a nossa decisão, se nós vamos fazer o bem ou não, pense que ali é um espírito. Esse espírito, ele sente, ele sofre, ele fica feliz, ele é alegre, ele é triste, e tudo isso ele sente. Ele é irmão seu, porque veio e ele é o mesmo princípio, que também se individualizou numa história própria. E que naquele momento, naquela história dele, ele precisa do seu melhor. Ele precisa do seu bem. Ele precisa do seu amor. Ele precisa da sua caridade. Né? Então, se a gente entende isso e sabe isso, a nossa caridade ganha um outro peso, né? Ela ganha um peso de amor. Ela ganha um peso de Deus, né? Porque quando amamos, nós estamos sendo deuses para aqueles que estão conosco, né? Deus, quando criou o princípio espiritual e nos permitiu a individualização, caminhar e chegar à individualização e evoluir na individualização, ele colocou ali ele. Ele colocou ali um pedaço dele dentro de nós. Esse pedaço de Deus em nós
esse sentido divino que nós temos, é quando, praticando o bem, o outro reconhece Deus em nós, né? Então, meus queridos, meus amigos da casa de André Luiz, que essa noite vocês fiquem em paz, que possamos pensar em quem somos nós, que tipo de caridade nós estamos dando valor, se a gente está fazendo uma caridade pelo sentimento, se a gente está fazendo uma caridade para o outro ver. Vamos tomar cuidado com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa vaidade, se a gente não está sendo refém desses vícios morais, e porquanto, nesse sentido, a caridade não tem condição de se estabelecer, porque ela é a virtude. Então, a gente precisa aniquilar isso em nós para que a caridade, se estabeleça. Vamos nos ver, vamos nos observar com critério de verdade, com critério de sabedoria e com critério de compaixão, porque se a gente não tiver compaixão conosco, difícil, né? A gente precisa ter compaixão conosco mesmos. Então vamos nos observar, vamos ver quem somos nós, o que nós estamos fazendo, que caridade estamos privilegiando, se a gente está dando valor à caridade material em detrimento da caridade do espírito, da caridade do coração. Vamos falar melhor com as pessoas, vamos atender melhor as pessoas, vamos, como se diz, ser útil às pessoas, vamos ser caridosos em todos os sentidos, né? Começando na mansuetude, indo pelo caminho da compaixão, da alegria, do sorriso, do bem-estar, do bem-querer, do bem praticar, que isso é a caridade que Jesus espera de nós, né? Nós fomos criados por Deus para chegarmos à angelitude. Se a gente quiser chegar à angelitude, a gente tem que copiar os passos e o caminho dos seres anjos entre nós, entre eles o nosso Mestre Jesus. Vamos olhar a história dele e vamos ver o que foi e o que é a caridade que ele exemplificou, que ele fez, né? Quando a sua caridade maior, sem dúvida alguma, foi no momento do seu passamento, quando ali já preso, já se soltando das amarras da matéria, ele pede a Deus que perdoe-os. E ele diz: Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Isso foi um ato de caridade, um ato de amor incondicional, né? Ele pede a Deus perdão para nós, né? Que Deus passasse a nos olhar com outros olhos, apesar de estarmos ali crucificando e matando o seu filho querido, né? Então, isso é caridade. Vamos olhar em Jesus os exemplos de caridade que ele nos deu e os exemplos de caridade que todos os grandes espíritos que estiveram entre nós exemplificaram. Chico Xavier tem tantos exemplos disso, não é? De atender, de falar, de estar junto. Esse homem não dormia e ficar horas da sua noite, tendo que trabalhar de manhã cedo, horas da noite psicografando, ali trazendo dos espíritos informações para dar a nós. Isso é caridade. Isso é caridade, não é? Você se dedicar a alguma causa que vai ajudar pessoas, você se dedicar a um bem, você poder dar algumas horas do seu dia, um momento da sua vida para sorrir para as pessoas, para falar bem com elas, para atendê-las quando elas precisam, não na hora do seu interesse. Isso é caridade. Isso é caridade. Vamos então ser caridosos, porque sem caridade não há salvação, né? Então nós só crescemos e vamos evoluindo e indo para um mundo melhor e superior, porque temos a caridade como a grande virtude e todas as outras como o seu instrumento, como aquele que nos permite exercê-la, sê-la, vivenciá-la, para que cheguemos no momento de nossas vidas, olhemos para nós
e podemos dizer: eu sou a caridade, não é? Que ela já é em nós. Nós seremos caridade. Que Jesus nos abençoe, meus amados, meus anjos, meus amigos. E vamos então agradecer a Deus, falando com Ele a prece divina que Jesus nos ensinou, que por caridade nos deu. Nos trouxe a prece, que é um caminho para falar com Deus, um caminho certo para falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Jesus, por essa linda oração, por esse grande ensinamento. Obrigado, Espíritos abnegados, anjos tutelares, que junto a nós o tempo todo nos guia, nos protege, nos conduzem no caminho do bem. Obrigado à espiritualidade maior, à espiritualidade crística, que todo instante, em todos os momentos da nossa vida, na nossa humanidade, estão junto a nós, para estendendo as mãos, falem, olhem-nos, sigam-nos, eis-me aqui, eis as minhas mãos a puxá-lo, a guiá-lo e a trazê-lo para o nosso coração. Obrigado, Deus, por ter nos feito seus filhos e por ter se feito em nós. E que essa divindade em nós seja o caminho a reconhecer no nosso próximo o amor e a caridade. E assim falaremos todas as línguas dos homens, todas as línguas dos anjos, porque com a caridade tudo seremos. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos guie hoje e por todo sempre. Beijo, meus amores, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, quando eu vier a ser convidada novamente a estar com vocês. Beijos nos corações de todos e nas almas de todos. Boa noite.